Querido, semana passada nós terminamos a exposição do capítulo 37 do livro do Gênesis. E hoje nós vamos para o capítulo de número 39 do livro do Gênesis. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 15, no versículo de número 4, ele disse: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A nossa ênfase, além da exposição do texto bíblico nesses domingos, tem sido mostrar para a igreja o que Deus quer nos ensinar com aquilo que foi escrito. O que aquilo efetua na nossa vida, o que as verdades contidas nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento podem produzir em nós: paciência e, além disso, esperança. E é isso que nós temos tentado mostrar à luz desses capítulos. O jornalista cristão americano Philip Yancey, ele disse assim: como José, não sabemos por que passamos por tempos difíceis, senão mais tarde, quando olhamos para trás. Como José, não sabemos por que passamos por tempos difíceis, senão mais tarde, quando olhamos para trás. Essa frase, ela é muitíssimo pertinente, porque é bem assim mesmo. Às vezes, diante daquilo que a gente está passando, tribulações, sofrimento, a gente não entende muito bem por que nós estamos passando por aquilo. Mas como chegamos lá na frente, lá no topo da montanha, que nós olhamos para trás, então nós entendemos um pouco melhor por que nós passamos por aqueles caminhos e por que nós enfrentamos aquelas tribulações. Nós não podemos perder de vista que até mesmo atos pecaminosos por parte das pessoas, por vezes são tomados pela mão da providência para algo grandioso, para que algo grandioso seja realizado. Até os pecados das pessoas, Deus, de uma maneira soberana e misteriosa, toma tudo isso em suas mãos providenciais e usa isso para fazer coisas grandiosas na história do seu povo e na história da salvação. O que eu tenho percebido nesses capítulos, e especialmente nesse livro, mas nesses capítulos que versam sobre a vida de José, é que os bastidores da história mostram que a mão da providência sempre exerce uma ação efetiva. Os bastidores da história mostram que a mão da providência sempre exerce uma ação efetiva. E nesse capítulo que nós vamos ler, esse capítulo de número 39 do Gênesis, nós vamos ver que a principal ênfase de Moisés é mostrar que mesmo diante dessas aparentes tragédias e de situações que envolvem, dentre outras coisas, caluniação, injustiça, opressão, coisas terríveis, nós vamos perceber que na costura do texto existe uma doutrina maravilhosa, qual seja, a presença de Deus. A maravilhosa doutrina da presença de Deus. E vejam então, nessa leitura introdutória, o que diz o texto, no capítulo 39, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. Veja aí, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar
tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vejam vocês que o texto é enfático em falar que o Senhor era com José. 4 vezes aparece essa expressão. Versículo 1, versículo 3, versículo 21 e versículo 23. Aparece a expressão, e o Senhor era com ele. Além de, nas entrelinhas, mostrar como que essa presença era percebida por meio da prosperidade, por meio daquilo que ele fazia e que tornava-se, portanto, exitoso, tudo quanto ele fazia. Demonstração, portanto, concreta, visível, da presença de Deus com José. Agora, vamos parar um pouquinho e vamos nos perguntar nessa manhã. Como que o evangelicalismo brasileiro interpreta a presença de Deus? Como é que as pessoas, na sua compreensão de presença de Deus, como é que elas olham e atestam ou diz, Deus realmente está neste lugar, Deus está presente? Geralmente elas olham para a presença de Deus e faz uma ratificação, quase sempre, na maioria das vezes, é se as coisas são muito boas. Se tudo está indo muito bem, então Deus está de fato presente. Mas se há algum revés, se há alguma situação complexa e complicada, aí eu já não sei muito bem, não tenho tanta certeza de que Deus está presente. Todavia, a presença do Senhor com José não o livra da escravidão. Preste atenção nisso. A presença de Deus com José não o livra da escravidão, nem da tentação que ele vai ser submetido, nem da calúnia que ele vai enfrentar, nem da injustiça e nem tampouco da prisão. A presença de Deus com o seu povo não é garantia de que nós não vamos enfrentar momentos difíceis e complexos. Mas a presença de Deus conosco é uma garantia de que nós não vamos sucumbir, de que nós permaneceremos firmes segundo a graça e assistência de Deus, e nós seguiremos avante, honrando aquele que nos chamou e nos deu salvação em Cristo Jesus. São 9h40. Quem aqui está comigo? Só para eu saber, porque essa hora é um pouco complicada, eu sei que é. Não é verdade? Adolescentes aqui na frente, faz assim com a mão, está comigo aqui. É muito importante que vocês me acompanhem nisso aqui. 3 verdades então sobre Deus estava com José. O nosso tema é Deus estava com José. 3 verdades nós vamos ver nesse texto. Deus estava com José quando ele foi vendido. Essa será a primeira verdade. Deus estava com José quando ele foi caluniado. E Deus estava com José quando ele foi injustiçado. Então são essas 3 verdades que nós vamos ver. A primeira verdade, então, Deus estava com ele, com José, quando ele foi vendido, e se encontra nesse texto que nós já lemos, do verso 1 até o verso de número 6, das Escrituras Sagradas, do texto do capítulo 39. Vejam vocês que o texto é categórico em afirmar que José foi levado e foi vendido como mercadoria no Egito. Foi levado e foi vendido como mercadoria no Egito. Eu não tenho, e nas leituras que eu fiz, algum tipo de informação de como se deu essa transação. Mas eu sou levado a pensar que como ele foi vendido e ele foi levado como um tipo de escravo, eu sou levado a pensar que talvez ele tenha sido levado para um tipo de mercado, onde se dava as negociações. E de repente, quem sabe que quando ele foi posto à venda, esse homem que diz aqui que é um comandante da guarda, um egípcio, um oficial de Faraó, ele olhando para a estatura, percebendo que José era um sujeito novo e saudável e que poderia dar muitos ganhos, render muito nas contribuições daquilo que ele precisava, ele então olha e faz essa aquisição.
Todavia, isso é um tipo de sofrimento. De um homem que foi arrancado do seio da sua família de um modo violento pelos seus próprios irmãos. E de repente ele é vendido, é colocado à venda como uma mercadoria. Todavia, irmãos, nós não podemos perder de vista que Deus tem um plano para José no Egito. Deus tem um plano para José no Egito. Nós precisamos entender, à luz das Escrituras, daquilo que nós já vimos, daquilo que nós veremos e veremos nos próximos domingos, que o Egito encontra-se dentro de um plano soberano de Deus. O Egito não é um acidente na vida de José. Não, o Egito faz parte de uma agenda de Deus. O Egito está no radar de Deus, faz parte daquilo que Deus está construindo para o seu povo, e José tem que ser levado para lá, ainda que não seja numa condição confortável. Não é nada confortável a condição na qual José chegou ali e na condição na qual ele foi submetido. O Egito, ele não será um lugar de morte, mas durante um longo tempo, ele será para o povo de Deus um lugar de vida, um lugar de preservação, um lugar de provisão, um lugar de cuidado, um lugar em que Deus vai usar tudo aquilo para, em algum momento, durante algum tempo, por mais de 400 anos, proteger o seu povo, fazer com que o seu povo prospere, com que o seu povo cresça, para que o seu povo, o povo de Deus, tenha condição, enquanto nação, servir de luzeiro para as outras nações, uma espécie de luz em meio às trevas, para que as outras nações possam olhar para Israel, para os descendentes de Abraão, e reconhecer que Deus era com Israel. Mas enquanto isso não acontece, dentro dessa pavimentação, dessa construção, as coisas serão aflitivas. O Egito é o lugar onde José passará por um arrojado processo de tribulação, meus irmãos. Um arrojado processo de tribulação, para só depois de algum tempo, ele receber uma sublime promoção. Mas o que eu quero que você perceba é que Deus estava com José quando ele foi vendido. A presença de Deus estava com José. A presença de Deus estava com José. E o sinal que comprova a presença de Deus na vida de José de modo visível, para que as pessoas vejam que de fato Deus era com José, porque José, por certo, ele tinha essa consciência da presença de Deus. Inclusive, nós vamos ver mais adiante que essa consciência da presença de Deus está no fato de que ele toma decisões, que ele assume posições resolutas para não ceder às tentações. É consciência de presença. Mas além da consciência pessoal, individual, de que Deus estava com ele, as pessoas olham e o que elas medem de que Deus está com José é a partir daquilo que elas veem. Da prosperidade, do serviço exitoso, do serviço que é feito com eficiência, de um modo magistral. Então as pessoas olham para José e chegam à conclusão, especialmente Potifar, que o Senhor estava com ele. Mas qual é o contexto? O contexto que ele é vendido. O contexto que ele vai servir como escravo. A presença de Deus na vida de José, ela produz, por assim dizer, uma dupla bênção. Como assim? Como é que isso se processa e que nós podemos ver isso no texto? Se você olha para o versículo 3, a primeira bênção, no ponto de vista do impacto daquilo que é visível, se dá por meio dos olhos de Potifar. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, diz o texto, e o versículo 5 diz: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Então a presença de Deus dentro daquilo que é visível e que dá visibilidade dessa presença na vida de um homem de Deus, é que Potifar olha, e ao olhar e perceber que Deus era com José, ele é abençoado. A presença de alguém, queridos, cuja presença de Deus está com ela,
se torna um veículo abençoador nos contextos onde nós somos colocados. Se nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor, se nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, se nós vivermos para o inteiro agrado do Senhor, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés como agentes do reino de Deus, nós seremos, como consequência da presença de Deus, uma bênção na vida de outras pessoas. Ainda que o lugar não seja um lugar confortável, ainda que o lugar não seja um lugar que você idealizou, que você planejou, mas se Deus leva você para estar ali, e se Deus é com você naquele lugar, a sua vida se torna um instrumento de bênção na vida das pessoas. É consequência disso. Mas a presença de Deus também, a segunda bênção, é que ela é vista na vida do próprio José. Porque se você notar, pelo fato de Potifar contemplar que Deus estava com ele, chegar à conclusão de que Deus era com José, olha só a bênção que vem para a vida de José. O versículo de número 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha o versículo 4. E logrou José mercê perante ele, a quem servia, e o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Se por um lado José é um agente, um veículo abençoador na vida de Potifar e na sua casa e no seu campo, na sua lavoura, por outro lado, quando ele percebe isso, ele resolve também, como um agente, como oficial, abençoar a vida de José. Então é como que uma bênção dupla, em razão da presença de Deus na vida de José. Quem aqui está comigo? Todos estão comigo, louvado seja Deus. Agora, queridos, nós precisamos desconstruir aquela ideia. Quando é que Deus está com a gente? Se tudo está na calmaria. Se eu estou fazendo aquilo que eu mais gosto, se eu estou no lugar onde eu mais gostaria de estar, ou disso, daquilo, aquilo outro, nós precisamos desconstruir esses equívocos. Sabe por quê? Porque na agenda de Deus, na soberania de Deus, no jeito como Deus constrói, escreve a história e dirige a história, às vezes Deus usa o sofrimento para esconder ou para proteger os seus servos. E o Egito é um lugar que Deus vai esconder José e proteger José. Parece paradoxal, mas é isso. Outras vezes, o Senhor Deus usa o sofrimento para promover os seus servos, fazer com que os seus servos cheguem mais longe e deem mais visibilidade ao reino da glória de Deus. Ao reino da glória de Deus. Irmãos, inúmeras vezes, Deus usa o sofrimento para evidenciar a sua graça por meio da sua vida, por meio da nossa vida. Inúmeras vezes, no sofrimento, em lugares difíceis para se estar, em lugar que nós não planejamos, não sonhamos, não rascunhamos como projetos está ali, naquela condição e naquela situação de lugar, Deus nos leva para ali. Deus está nos protegendo de nós mesmos, Deus está nos levando para dar visibilidade ao reino de Deus, para que a graça dele seja evidenciada em lugares que, de outro modo, não aconteceria. Muitas vezes, irmãos, o desconforto vivenciado pelo povo de Deus em certos lugares acontece para que a bondade de Deus e a presença de Deus seja conhecido ali. Talvez você veio aqui nessa manhã e talvez você está em lugar que você não planejou estar. Talvez você está numa vocação, trabalhando, que você não planejou, está desempenhando esse tipo de vocação. Mas de alguma forma misteriosa, graciosa, Deus te colocou ali. E Deus está com você ali, para que a bondade, para que a presença de Deus sejam conhecidas de outras pessoas que de outro modo elas não conheceriam a bondade e a presença de Deus. Deus leva José,
Deus conduz esse caminho para que José seja levado para o Egito, seja vendido no Egito. E quando ele é vendido no Egito, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Os irmãos de José, eles não sabiam, a bem da verdade, eles não sabiam que o que eles estavam fazendo estava cooperando para que os planos maiores de Deus fossem realizados. Eles não estavam entendendo. Eles não sabiam. Eu fico pensando, às vezes, na nossa própria história de povo brasileiro, no contexto que nós nos encontramos enquanto contexto social, contexto histórico, contexto econômico, contexto de insegurança, contexto de desmando disso, daquilo, aquilo outro, meio que parecendo um tipo de confusão na gestão pública, e a gente meio confuso. Eu fico pensando se Deus não está costurando essa história que aparentemente é trágica, aparentemente parece não fazer sentido. Será que Deus não está de alguma forma trabalhando para fazer com que a igreja, dentro desse contexto, seja um instrumento para que a bondade de Deus e a presença de Deus sejam conhecidas de pessoas que ainda não conhecem e não reconhecem o Senhor Jesus? Quem sabe o desconforto pelo qual nós estamos passando? Talvez individual, talvez de modo familiar, talvez como nação e povo, não seja um jeito da providência soprar, da soberania conduzir as coisas, embora as pessoas não saibam que elas estão de alguma forma cooperando para que Deus realize planos maiores. Para que no sofrimento a gente aprenda a conhecer o Senhor mais e melhor. Para que no sofrimento a gente aprenda a descansar na divina providência e na soberania de Deus e tirar o nosso coração e os nossos olhos de agentes públicos que não podem assegurar a nossa proteção e a nossa segurança. Quem sabe Deus não esteja fazendo isso? Vender José para os midianitas, assim como levar José para o Egito para que ele seja vendido, deu visibilidade ao governo de Deus, como também vai servir para que José seja promovido para a glória de Deus. Irmãos, prestem muita atenção nisso. A providência não se encontra inativa, meus irmãos. Ela não está inativa. Ainda que às vezes você não compreenda, ainda que às vezes você não perceba de modo claro, tangível, mas ela não está inativa, pelo contrário. A providência de Deus está atuando de modo invisível e ao mesmo tempo de forma eficaz, de forma eficiente, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor nosso Deus. Mas eu posso lhe assegurar, à luz da Bíblia, que para alguém experimentar o propósito de Deus, é preciso passar pelo processo. E José está sendo submetido ao processo, ao sofrimento. Mas Deus era com José quando ele foi vendido. Deus estava com ele. É confortável? Por certo, não. Traz alegria? Por certo, não. Mas Deus estava com ele. Se Deus estiver com você, você será capaz de resistir. Se Deus estiver com você, você será capaz de render graças a Deus, mesmo no sofrimento. Porque Deus nos habilita a viver para a sua inteira glória. Em segundo lugar, Deus estava com José quando ele foi caluniado. Quando ele foi caluniado. Essa segunda cena, essa segunda parte, ela é mais densa, mais longa. Mas eu lhes convido a me acompanhar na leitura que começa no versículo 7 e vai até o versículo 18. Aconteceu, vamos retomar o finalzinho do 6 também, que diz assim: José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher.
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos que de casa se achavam presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu senhor este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Fugiu para fora. José, pelo que nós conhecemos da história bíblica sobre José, José era um homem temente, era um profissional eficiente e um homem confiável. Um homem temente, um profissional eficiente e um homem extremamente confiável. O caráter dele o abonava, antecedia a presença dele. Só que além de ser temente, de ser um profissional eficiente, de ser um homem confiável, José era formoso de porte e de aparência. Formoso de porte e de aparência. Meninas adolescentes, meninas, moças, encontrar um homem temente, um profissional eficiente e confiável, o cara é batuta, crente. E se o cara é bonito, então? Que é isso? Isso é um achado, isso é um negócio assim? Gente, é muito escasso. Não é fácil, meninas, reunir todos esses atributos numa mesma pessoa. Não é fácil. Não é fácil encontrar tudo isso. Eu diria para vocês, preste atenção, que se vocês encontrarem o cara que já é temente, tá bom demais. Aliás, vocês não podem avançar num possível namoro se o cara não for temente a Deus. Pode até ter a orelhinha um pouco diferenciada, um nariz mais comprido, mas se ele é temente, aí vocês podem falar: encontrei um homem valioso. Mas se conseguir essa junção, que é muito difícil, de beleza, de aparência, de porte, e com esses predicados espirituais, aí é um achado assim extraordinário. É uma pérola, uma verdadeira pérola. José era esse homem que reunia, portanto, esse coquetel de coisas boas. E a mulher do comandante da guarda, essa mulher, ela não tem padrão moral. Não tem padrão moral, Carol. Ela não tem escrúpulo. Ela olha para essa questão da aparência. O versículo de número 6 começa dizendo que José era formoso de porte, de aparência. E depois a narrativa começa a falar de que ela coloca os olhos nesse moço, olhando para a sua aparência. Então, desde o início, quando ela olha para esse moço que transita nos afazeres da administração, de exercer a mordomia do lar naquela casa, essa mulher se portou de um modo leviano. E ela, logo no início, já faz uma proposta indecorosa. Ela faz uma proposta indecente e imoral. Os olhos dela, quando ela olha para esse porte físico, para este homem formoso, a tentação, o assédio, ele se desenrola de três maneiras. Primeiro, o desejo é despertado. Aquilo que o coração dela já é mau, vil, tendencioso a essa questão de imoralidade, de prostituição, de infidelidade. Isso é um traço que me parece que já está presente nessa mulher.
E ela, de repente, tem esse desejo despertado por conta daquilo que ela vê, o físico, o porte físico. Além disso, esse assédio, ele vai se materializando a partir da verbalização. Assim que ela tem o desejo despertado, ela então fala com ele, dos seus desejos, dos seus intentos. E depois esse desejo vai sendo alimentado, porque ele está ali, ele transita por ali, ele vem para realizar as suas atividades ali, e num ambiente que talvez acaba criando essa oportunidade para ela dar vazão aos seus desejos mais perniciosos. Mais perniciosos. Aquela mulher, irmãos, essa mulher, ela não tinha decência, ela não vela pela reputação, e ela nem tem consciência de elementos morais que possam refreá-la do seu ímpeto. José era homem formoso, de porte e de aparência. E a beleza de José, atrelada a essas coisas que acontecem ali, aguçou o pecado de prostituição daquela mulher. Um homem formoso e uma mulher formosa pode, a partir do coração maligno, por conta dos olhos que veem, ser um atrativo para ao florescimento do pecado da lascívia e da prostituição. Deixa eu dar uma palavra aqui para os homens. Uma palavra aos homens aqui nessa manhã. Porque José era um homem formoso, de porte e de aparência. Mas ele não procurou, ele não estava ali para deixar transparecer aquilo. Fazia parte da composição das qualidades que ele tinha do ponto de vista físico, da estética. Todavia, homens, tem homens que gostam de saber que são cortejados. Tem homens, muito cuidado, homens. Tem homens que gostam de saber que eles são cortejados. Gostam de saber que tem gente olhando para o seu porte físico. Homem, aos homens que frequentam a academia, para de botar aquela bermudinha apertadinha, meu amigo. Bota uma bermudinha mais decente. Gosta lá e quando tem aquele exercíciozinho que fica meio assim, bermudinha apertadinha, mulheres ficam olhando. E parece que você olha para o espelho e gosta de saber que tem gente te olhando. Para com isso. Mas tem mulheres também que gostam de se valer do seu porte físico, da sua beleza, da sua aparência, para despertar coisas levianas no coração do outro. Então, se vista de modo mais recatado, minha irmã. Vá à academia. Mas é possível, penso eu, não conheço esses modelitos, que você encontre uma roupa mais adequada. Menos ajustada. E para depois de ir na academia, chegar na frente do espelho e tirar selfie com aquela roupinha apertadinha e ficar compartilhando para que os outros vejam. Não é preciso. Não é preciso. Tenha cuidado. Tenha cuidado do templo do Espírito, que é morada do Espírito, e pare de ficar querendo que os outros vejam o seu porte físico, de querer atrair os olhares. Pare de alimentar a paixão lasciva, nem o desejo lascivo do outro. José não cavou isso. Aquela mulher tem um coração mau, mas na nossa geração, nós gostamos desses olhares atrativos que nos enxergam, porque parece que nós nos sentimos bem, apreciados, reconhecidos. Pare com isso em nome de Jesus. Pare com isso em nome de Jesus. Falei, eu precisava falar, né? Eu precisava falar, estava pesado. A tentação que José enfrenta é uma tentação constante, meus irmãos. É uma pressão constante. Se você olhar para o texto, diz o texto que dia após dia, falando ela a José todos os dias, dia após dia. José era tentado um dia sim e o outro também. Foi algo inescrupuloso que a mulher fez o tempo todo. Usando-se das palavras, usando-se das espreitas, como que tendo José como uma presa para ser abocanhada. Ela está ali tentando, e a tentação que José enfrenta é uma tentação insistente, é uma tentação frequente e é uma tentação constante.
Mas ele não cede. Depois de várias investidas, insistentes investidas, ela então deu uma de vítima. E ela encena, como que parece que está num ambiente, numa plataforma de teatro, ela faz uma verdadeira encenação. E ao fazer a encenação, o que ela faz? Ela mente por vingança, por se sentir rejeitada. Um homem santo, um homem comprometido com as coisas de Deus, ele não cede às palavras, ele não cede ao glamour que aquela mulher tenta e coloca diante dele. Ele se mantém firme diante do seu Deus e diante daqueles a quem ele deve respeito. Ele conhece os limites de como se portar naquela situação. A mulher, ela mente, não para encobertar o pecado dela, ela mente sobretudo para incriminar um homem inocente. O que ela faz, Néder? Ela não faz não para encobertar o que ela fez lá atrás, é isso também, mas ela faz como que num tipo de vingança. Ela é maligna. Ela é má, essa mulher. Ela é terrível. E quando ela faz isso, ela expõe José, primeiro diante dos seus colegas, dos escravos que trabalhavam com ele. A primeira coisa que ela faz, numa tentativa de se colocar como uma parte inocente, é chamar os servos e dizer que José a insultou. E como prova disso, tem ali as vestes, ela expõe José. Não satisfeita, ela mantém as vestes ali e fica de plantão, aguardando a chegada do seu marido para dizer que José tinha assediado a ela. E ela então caluniou José justamente diante dos escravos e diante do seu senhor. Só que José ele tinha uma coisa chamada domínio próprio, que é fruto do Espírito. O domínio próprio é fruto do Espírito e ele se manteve ali sem ceder nem um pouquinho. Sabe por quê? Porque José não estava disposto a violar a lei do Senhor, nem disposto a macular a sua pureza. José não estava disposto a destruir a sua integridade, mesmo que isso tivesse que custar a sua liberdade, assim como a sua reputação. Ele não está disposto a ceder. Agora veja só, Deus estava com José quando ele foi caluniado. Mas Deus não livrou José da tentação, mas o livrou da queda. Deus não nos livra da tentação, da provação que vem, mas Deus nos livra de sermos tragados por ela. No ensino do Senhor Jesus, na oração que se encontra em Mateus, das muitas petições, há um momento que o Senhor Jesus ensina os discípulos a orar, dizendo assim: e não nos deixes cair em tentação. Ele não nos recomenda pedir, Senhor, que a tentação, que a tribulação não venha. Mas a gente pede para que o Senhor não nos deixe sucumbir quando as tentações venham. Deus nem sempre, irmãos, Ele vai nos privar das provações, mas Ele vai nos guardar da queda. Amém? Ele vai nos guardar da queda. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, diz a palavra de Deus. Conta-se que um jovem teve que sair da casa dos seus pais, da comunidade cristã onde ele frequentava, e foi para uma cidade trabalhar. E estando lá diante de tentações que tinham relação com questões imorais, de prostituição, ele começou diante daquelas pressões a cogitar a possibilidade de ceder. E dizia ele para o seu próprio coração, em seu próprio coração: estou longe dos meus pais não estão me vendo. Estou longe da igreja, o povo da igreja não está aqui, ninguém me conhece aqui. Além de estar longe, eu sou fraco, eu não consigo me manter de pé.
Até que ele se lembrou do texto que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças, e pelo contrário, esse Deus que é fiel vai prover para nós livramento, de sorte que nós possamos suportar as tentações. E quando ele lembrou-se desse texto, ele entendeu que ele podia sim, que ele tinha as condições essenciais sim para se manter casto e puro. Queridos, não caiam nas lábias de Satanás, nem acolha as vozes do seu coração dizendo que por conta disso, daquilo outro, você pode. Não pode. E José, ele reconhece esses limites. Ele está amparado pela presença de Deus, mas ele reconhece os seus limites. Ele é um homem de caráter ilibado. E sabe o que é caráter? Alguém já disse que caráter é aquilo que você é longe das pessoas. Longe das pessoas. Quando ninguém está vendo o que você está fazendo, você continua sendo um homem de caráter, uma mulher de caráter, um adolescente de caráter, um moço de caráter, sobretudo porque você teme ao seu Senhor. Você teme ao seu Senhor. Sabe como José qualifica esse pecado? Do assédio, da possibilidade da infidelidade conjugal? Por parte dessa mulher, ele classifica esse pecado como maldade contra Deus. Maldade contra Deus. A proposta que a mulher está fazendo é qualificada por José como maldade. Deixa eu te dizer, todo e qualquer pecado que nós praticamos é maldade contra Deus. É agressão à santidade de Deus. E a decisão de José de não ceder a essa sedução, a essa pressão, ela decorre, sabe de quê? Decorre da consciência de estar na presença de Deus. Quando você e eu, nós tivermos consciência mais profunda de que nós estamos na presença de Deus, nós vamos tomar decisões coerentes com o caráter de Deus e com a palavra de Deus. Às vezes nós cedemos é porque nós perdemos a compreensão e está um pouco apagado o conhecimento que nós recebemos, sobre o qual nós fomos expostos, da presença de Deus. E é por isso que às vezes nós mentimos. E é por isso que às vezes nós flertamos com o mal. E é por isso que às vezes nós gostamos de ser assediados, paparicados por aqui, cercados por ali. E é por isso que às vezes nós só negamos os outros a verdade. Sabe por quê? Porque nós perdemos a consciência de que nós estamos na presença de um Deus santo. José, porém, ele tinha essa consciência de que estava na presença de Deus. É preciso saber que você precisa exercer um papel de atuação, reconhecendo os limites e não ultrapassar os limites, mas sobretudo é preciso que o princípio maior consiga reger os princípios menores. Qual é o princípio maior que faz com que José assuma essa posição? O princípio maior é o temor a Deus. Uma vez que eu temo a Deus, eu estabeleço relacionamentos saudáveis com os outros, porque são princípios menores. O maior deve reger e governar os menores. Se você não é capaz de abrigar os valores absolutos do reino de Deus e de ter um conhecimento de quem é Deus, você vai cair nos princípios menores, porque você não recebeu o que é maior, o mais essencial para resistir às tentações. Valores bem definidos, com uma compreensão de quem é o Senhor, são capazes de nos ajudar na hora da tomada de decisão. Por vezes nós caímos, irmãos, porque nós somos governados por valores menores. Nós falamos que somos cristãos, mas a nossa mente está fragmentada, está secularizada. O que rege mesmo o coração de muitos de nós é o relativismo. Que mal faz? Ninguém está vendo. Por que não? É uma coisinha pequena demais. Ah, não, o que eu fiz ali foi só uma maledicênciazinha. Eu fiz um comentáriozinho leviano, mas o senhor sabe que isso é pequeno demais? Não. Quando os valores absolutos estiverem governando o seu coração, da palavra de Deus, quando a sua compreensão de Deus estiver evidente, arraigada no seu coração, você não vai ceder, porque o princípio maior governará o princípio menor e não o contrário.
e não o contrário. Por vezes nós caímos, sabe por quê? Nós não pensamos biblicamente. Você professa a fé, você é membro da igreja, você tem vida religiosa, mas você não aprendeu a pensar biblicamente. Quando você aprender a pensar biblicamente, você não vai mais ser impetuoso com as pessoas, você não vai falar o que você acha que tem que falar, do jeito que você pensa que tem que falar, você não vai agir assim mais, sabe por quê? Porque você vai pensar biblicamente, e a Bíblia fornece um padrão de como agir, de como se comportar, de como se comunicar. Nós caímos porque nós não temos tido conhecimento de quem é o Deus das Escrituras. O Deus de muitos de nós é um Deus imaginário, não é o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras, Ele infunde no nosso coração temor. Eu não peco, não é porque eu tenho medo das consequências, eu não peco, não é porque eu tenho medo do que a sociedade vai dizer, eu não peco, é porque eu temo o meu Senhor. José está dizendo, como é que eu vou cometer uma maldade contra o meu Deus? Como que eu faria um negócio desse? Como que eu poderia fazer uma coisa dessa? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem ama e teme ao Senhor, por certo, odiará o pecado. Quem ama o seu Senhor e teme ao seu Senhor, por certo, odiará o pecado. Porque quem ama a Deus sabe que foi por causa do pecado que Jesus foi moído. Como é que eu vou amar uma coisa que levou o meu Senhor para a cruz? Como é que eu vou praticar a maldade, sabendo que foram as maldades praticadas por nós, que fizeram com que o meu Redentor fosse para a cruz? Como que eu poderei amar aquilo que o meu Senhor odeia? Como que eu vou cultivar esse tipo de coisa, sabendo que ele odeia esse tipo de coisa? Deus era com José, quando ele foi vendido. Deus era com José quando ele foi caluniado, e é por isso que ele não caiu. Deus era com José quando ele foi injustiçado. Vejam o versículo 19 até o 23 que diz: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, olha só, queridos, o Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Olha aí, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Magnífico, magnífico. José foi acusado maldosamente. Como resultado dessa acusação maldosa, ele foi julgado injustamente. Não tinha provas, não tinha evidências. E a aplicação da pena foi a prisão. Mas pensa comigo aqui. A aplicação da pena poderia ter sido a morte. Poderia ter sido a morte. Nós estamos falando de um alto oficial. Só que me parece, e alguns estudiosos pensam assim, me parece que Potifar tem uma faísca de dúvida. De repente essa dona já tinha escorregado aqui e ali, mas me parece que ele tem uma faísca de dúvida e talvez por isso ele não aplicou a pena de morte. Mas o certo é que quer seja uma coisa, quer seja outra, o Senhor estava com José. Quando foi injustiçado, quando foi para a prisão injustiçado, de modo injusto. José, ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado como um homem inescrupuloso, injustiçado como um imoral e preso como um criminoso. Todavia, seja uma situação, seja outra, o Senhor estava com José. Se as pessoas dizem mal contra você, se as pessoas caluniem você, se as pessoas falam de você,
Não queira ajustar as contas com as pessoas, não queiram promover retaliação você mesmo, deixa na conta de Deus, deixa com Deus. E o fato de Deus ser com você não vai te poupar dessas questões, absolutamente não. Sabe por quê? Porque há propósito em tudo. Há propósito em tudo. Irmãos, acreditem, Deus tem me dado a bênção de colocar minha cabeça no travesseiro e descansar e de dormir em paz, porque eu tenho entendido que há propósito em tudo. Mesmo nas coisas que eu não entendo, mesmo nas coisas que eu não compreendo, eu sei que o meu Senhor tem nas palmas das suas mãos a história, e Ele está escrevendo a história, Ele está conduzindo a história. E mesmo quando eu não entendo, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José foi julgado, acompanhe comigo, José foi julgado na cisterna por causa da inveja e do ódio de seus irmãos. Mas a cisterna de José da cisterna ele foi alçado para ser levado para o Egito. José foi condenado à prisão por causa da mentira de uma mulher insana. Todavia, a prisão servirá de trampolim para José ser guindado ao trono do Egito. Da cisterna, ele é alçado e é levado para o Egito. Deus tem o Egito no seu plano. Da prisão, ele vai ser alçado e levado, guindado para ser o homem mais importante, ou o segundo homem mais importante do Egito. Maravilhoso. Wisber, ele diz o seguinte: é claro que Deus estava no controle, trabalhando em seu plano maravilhoso para José, para o Egito, para a família e o mundo todo. Quando isso aconteceu com José, Deus, na verdade, estava trabalhando para José, para o Egito, para a família de José e para o mundo todo. Às vezes a gente olha na moldura e a gente vê só um pontinho na moldura. Às vezes nós temos dificuldade e precisamos de que Deus amplie a câmera e mostre para nós aquilo que a gente não está conseguindo ver. Às vezes a gente está conseguindo ver uma fagulha na pintura, uma fagulha, algo muito pequeno. E Deus está vendo coisas maiores, mais amplas, queridos. Nós precisamos ter esses olhos para enxergarmos de modo mais amplo. Sabe por quê? Porque os homens estão conspirando contra José. Mas o plano de Deus é que José seja o maior gestor do mundo de então, para que muitas pessoas fossem preservadas. E eu quero destacar 3 coisas aqui para a gente concluir. A primeira, os irmãos de José venderam-no para os medianitas. Nós vimos isso. E os medianitas levaram José para o Egito, lugar onde ele foi vendido como escravo. Mas efetivamente quem levou José para o Egito foi Deus. Foi Deus quem levou José para o Egito. O capítulo 45, no versículo de número 5, diz assim: para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo de número 7 do capítulo 45, diz José assim: Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus é quem levou José para o Egito. E por isso mesmo Deus estava com ele. Segundo, José passa por uma sucessão de injustiças. Porém, mesmo diante de tudo isso, Deus estava com ele. Quando ele foi vendido, quando ele foi caluniado, quando ele foi injustiçado. E toda a cadeia de evento estava debaixo do cuidado providencial de Deus. Queridos, isso tem muita semelhança com aquilo que Jesus passou. Os homens odiaram o Senhor Jesus, os homens tiveram inveja do Senhor Jesus, os homens criaram armadilhas para uma emboscada para o Senhor Jesus, os homens abocanharam o Senhor Jesus, os homens levaram o Senhor Jesus para ser julgado de modo indevido, os homens fizeram com que Jesus fosse crucificado e fosse morto na cruz, mas em tudo Deus é quem conduziu Jesus à cruz para nos livrar da perdição eterna. Você pode até não entender as coisas, mas o Senhor está trabalhando. Terceiro, José ficou sem pai.
José ficou longe da sua casa, José ficou longe dos seus irmãos, mas José não ficou sem a presença de Deus. Querido, você pode ficar sem gente, você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar até sem saúde, mas se Deus é com você, você tem o essencial para sobreviver. Você pode ser vendido, você pode ser traído, você pode ser injustiçado, o diabo pode criar armadilhas contra você, as circunstâncias podem conspirar contra você, os homens maus podem conspirar contra você, mas ninguém pode privar você da presença de Deus. Ninguém pode privar você da presença de Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa para a gente finalizar. Tem coisas que são as pequenas coisas, que são inclusive desprezadas pelos homens, mas são as pequenas coisas que nos lançam para propósitos maiores. José, ele foi vendido ali, e no primeiro momento ele se tornou um homem que foi exercer uma administração, a função de um mordomo, numa casa. Talvez alguém dissesse, é pequeno demais. De repente, mesmo no sofrimento, no segundo momento, José foi colocado para exercer uma administração na prisão. Talvez alguém dissesse, é pequeno demais, ainda mais nessa condição. Só que essas pequenas administrações, elas são como que degraus para que José possa galgá-los vagarosamente para que ele seja governador do Egito. Nós não podemos ignorar os pequenos começos. Os pequenos projetos são importantes. Talvez você tenha criado uma coisa pequena demais e Deus tenha colocado você para fazer uma coisa pequena demais. E talvez as pessoas até falem, isso aí é pequeno demais. Quem é que vai ver isso? Quem é que vai dar importância para isso? As pequenas ideias são essenciais, assim por diante. As pequenas coisas nos preparam para as coisas maiores. E, portanto, os pequenos começos contam sim. Não despreze aquilo que Deus está fazendo para a glória do seu nome e para o bem da sua vida. Deus estava com José quando ele foi vendido. Deus estava com José quando ele foi caluniado. Deus estava com José quando ele foi injustiçado. Deus está com a igreja nesse tempo que se chama hoje. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.